Meus amores, boa noite, boa noite. Vamos para a segunda aula de Interpretando as Exatas. E galera, se a aula de hoje chegar aí aos 200 comentários, a gente vai trazer uma aula amanhã só de matemática, com aquelas dicas que você não vai ver em nenhum lugar. E como a gente já falou, galera, confia no processo. É importante você resolver questões? Sim, mas também é importante você conhecer a teoria. É muito importante você conhecer a teoria. Então, vamos embora, encare a batalha e a gente chega junto. E aqui a gente não repete questões. Vamos embora. Vem comigo. Galera, a primeira questão aí, uma questãozinha, ó, da banca Quadrix. Considerem-se as proposições simples a seguir. Proposição P. O servidor entregou o relatório no prazo. Proposição Q. A chefia homologou o procedimento. Proposição R. O processo foi arquivado. Acerca dessas proposições, julgue os itens seguintes. Ó, eu coloquei 2 itens em cima desse mesmo texto. Ele diz assim, gente, ó, vamos lá. O processo foi arquivado se e somente se a chefia homologou o procedimento. Então, ó, o processo foi arquivado se e somente se a chefia homologou o procedimento. Isso é logicamente equivalente, ou seja, isso diz a mesma coisa que se a chefia homologou o procedimento, então o processo foi arquivado. E se o processo foi arquivado, então a chefia homologou o procedimento. Galera, o que é que a gente estuda? Ó, uma bicondicional, que é o se e somente se, já está dizendo, ó, uma bicondicional são 2 condicionais. Uma indo, ó, A então B, e a outra voltando, B então A. Então, quando a gente fala A se e somente se B, o que é isso? A então B e B então A. Se a gente fala isso, ó, vivo, se e somente se amo. Como é que eu posso reescrever isso? Se vivo, então amo. E se amo, então vivo. Então, quando eu digo vivo se somente se amo, o que é que eu estou dizendo? Se eu viver, então vou amar. E se eu amar, então vou viver. Ou você poderia falar primeiro isso, ó. Se amo, então vivo. E se vivo, então amo. Galera, é a mesma coisa. E galera, é isso que acontece aqui, ó. O processo foi arquivado se e somente se a chefia homologou o procedimento. Ou seja, se a chefia homologou, então o processo foi arquivado. E se o processo foi arquivado, então a chefia homologou. Item correto. Uma bicondicional são 2 condicionais, uma indo e a outra voltando. Então, quando eu digo o processo foi arquivado se somente se a chefia homologou, eu posso dizer o quê? Se homologou, então arquivou. E se arquivou, então homologou. Item correto.
Beleza? Vamos embora. Questão 2. A negação da proposição, o que é que eu digo a vocês? Olha, olhe quando foi a prova. Olhe quando foi a prova. Toda prova cai em negação de sim, então. A negação da proposição, se o servidor entregou o relatório no prazo, então a chefia homologou o procedimento. Isso é logicamente equivalente a... Galera, toda vez que disser bem assim, ó, a negação é equivalente, o que prevalece é a negação. É como se dissesse, a negação é igual a... Galera, como é que eu nego o sim, então? Vamos lá. A negação do sim, então, é o marido safado. Eu mantenho a primeira e nego a segunda. Ó, eu vou manter a primeira. A primeira é essa, ó. O servidor entregou o relatório. O servidor entregou o relatório. Só que eu mantenho a primeira e, ó, você troca o se então por e. Troquei. E vou negar a segunda, ó. Você vai negar o quê? A chefia homologou. Vai ficar o quê? A chefia não homologou. Item correto. Agora, como é que você vai aprender a interpretar isso? Tem que estudar, gente, a teoria. Para quem não tem condições de pagar o curso, tem algumas aulas aqui onde a gente vê a parte teórica de negação de proposições compostas. Mas quem não tem o nosso curso, gente, adquira. Não tem curso igual. E lá a gente resolve todo tipo de questão. É um material feito com muito cuidado, com muita responsabilidade. Não tem erro. Beleza? Vamos embora. Galera, questãozinha número 3, ó, uma questão de calendário. E muita gente erra, vou mostrar por quê. No ano passado, Lucas participou de uma feira de ciências da escola. O evento aconteceu há 389 dias, ó. Sabendo que a feira ocorreu em uma sexta-feira, em que dia da semana ela havia acontecido 389 dias antes? A galera, quando pega essas questões de calendário, às vezes só fica pensando em data futura. Veja como é que a galera pensa. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Os dias da semana se repetem a cada 7 dias. Se hoje é terça, daqui a 7 dias é terça. Há 7 dias atrás é terça também. Beleza? Então, como é que eu faço? Como é que eu pego e resolvo esse tipo de questão? Eu vou pegar a quantidade de dias e vou dividir por 7 para ver quantas semanas completas se passaram. Ó, 38 aqui por 7 dá 5. 5 vezes 7, 35. Dá 3. Baixo 9. 39 por 7 dá quanto? Dá 5. 5 vezes 7, 35. O que seria esse quociente? A quantidade de semanas completas, ó. E vai sobrar aqui quantos dias? 4 dias. Então, 389 dias são 55 semanas completas e 4 dias. Uma coisa ele fala assim, ó. Daqui a 389 dias, ó. Isso é interpretação, tá? A 389 dias. Aí você vai pensar como? Ó, se eu estou na sexta,
daqui a 55 semanas é a sexta. Só que se o resto desse aqui 0, seria a sexta. Só que eu tenho 4 dias para contar. Se fosse isso aqui é futuro, né? Daqui a 389 dias. Aí você ia pegar a sexta e ia somar 4 dias depois da sexta. Aí seria quem? Sábado, domingo, segunda, terça. E tem terça aqui, ó. Só que, galera, o que a questão quer é voltando. Você vai pegar a sexta e vai voltar 4 dias. 4 dias antes da sexta. Quinta, quarta, terça, segunda. Segunda como resposta, letra E. E a maioria da galera vai logo no automático. Por quê? Porque aparece mais questões de situação futura do que situação no passado. E aí, cuidado. Beleza, gente? Tranquilidade. Vamos embora. Galera, essa questão, ela é surreal, tá? Vamos lá. A razão entre as idades de 2 funcionários é 3/5. E a soma das idades é 56. Por exemplo, ó, eu não sei quais são essas idades. Vou chamar de X e Y. Razão é divisão. Então, a razão, a divisão entre as idades dos 2 funcionários é 3/5. E a soma das idades é quanto? 56. Aí ele disse, sabendo que a idade do funcionário mais velho é formada por 2 algarismos, determine o fatorial da soma dos algarismos dessa idade. Galera, esse tipo de questão, por exemplo, no curso lá da matemática do zero aprovação, eu resolvo de 2 maneiras. Mas não perca tempo. Muita gente vai querer fazer aqui meios extremos. Aí tira o valor de uma letra, substitui, aí cai numa equação. Você vai perder tempo. Ó, isso aqui é o todo. E isso aqui são as partes. São as partes. Toda questão que você tem o todo e você tem as partes, o que é que você vai fazer? Pegue o todo, 56, e divida pela soma das partes. Quando você faz isso, você está encontrando o valor de uma parte. Vai ficar aqui 56, ó, 3 mais 5, 8. 56 por 8, 7. O que é 7? O valor de uma parte. Se uma parte vale quanto? Vale 7, x aqui tem 3 partes. 3 vezes 7, 21. E y tem 5 partes. Cada parte vale 7. 5 vezes 7, 35. Ele disse que a idade de quem? Do funcionário mais velho é um número de 2 algarismos. E ele quer o fatorial da soma dos algarismos. Gente, o mais velho não é 35? Some os algarismos. Ele quer o fatorial, ó. Ele quer 8 fatorial, que é quem? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Galera, ó, isso aqui
tem gente que já tem na cabeça que é 5.040. Se você fizer 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, isso é 5.040. Aí vai ficar 8 vezes 5.040. Isso dá quanto? 40.320. Resposta. Letra E. Letra E. Essa é a resposta. Veja que questão. Olha, uma questão de razão que cai numa mistura de análise combinatória. Tá? 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Muita gente já tem na cabeça, galera, que isso aqui, ó, é 5.000 quanto? E 40. Tá? Isso aí é 5.040. Beleza pura, gente. Só alegria. Vamos embora. Senão você faria o produto normal, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, 120, 120 vezes 6, 720, 720 vezes 7, 5.040, 5.040 vezes 8, 40.320. Beleza? Olha 5. Na tabela abaixo, os números primos representam que percentual do total de números listados? Ó, eu ensino uma técnica para você saber se um número ele é primo ou não. A gente ensina uma técnica lá dentro do curso, na aula dessa parte. Primeiro, o que é número primo? É todo um número que só divide por 1 e por ele mesmo. Ele tem 2 divisores positivos. Ele quer saber daí quem é primo. Galera, 11 é primo. 11, vou circular os primos, tá? Quem eu circular é para mostrar que é primo. 11 é primo, gente. 11 só divide por 1 e por 11. Galera, quem for par aí, ó, quem for par aí, você já elimine. Por quê? O único número par primo é quem? É quem? O 2. Professor, se eu pegar um número como 41, que é um número grande, como é que eu sei se ele é primo ou não? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pensar em um número que multiplicado por ele mesmo chegue próximo ao 41. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. Só quem está mais próximo do 41? É o 36 ou o 49? O 36. Então você vai olhar para esse cara aqui, ó. E vai olhar quem são os primos, menores ou iguais a ele. Como ele não é primo, né? Então, ó, os primos menores ou iguais a ele é o 2, o 3 e o 5. Você pensa em um número que, multiplicado por ele mesmo, chegue mais próximo do 41. Foi o 6. Aí, esse 6 aí, você vai olhar para ele e vai dizer quem são os primos menores ou iguais a 6. Como o 6 não é primo, nem precisa olhar ele. Os primos menores que 6 aí são quem? O 2, o 3 e o 5. Se você dividir por esses 3 e o resto não der 0, é porque ele é primo. Isso é muito massa, principalmente para números grandes. Tá? Então, ó, 41, gente, primeiro, ele não divide por 2. Porque ele não é par. Ele não divide por 3, porque para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. 4 mais 1 dá 5, não é divisível por 3.
Por 5 não é, porque só é divisível por 5 quando termina em quem? Em 0 ou em 5. Então, com certeza, 41 é primo. Beleza? 41, ele é primo. Tranquilidade, gente? Beleza pura? Joia. 29 aí, ó. 29 é primo. Gente, 29 só divide por 1 e por quem? E por 29. Ele é primo. 31 é primo. 31 é primo. Só divide por 1 e por 31. 33 é primo. Gente, não, né? Porque ó, se você somar os algarismos, 3 mais 3 dá 6. Ele já é divisível por 3. Então ele divide por 1, divide por 3, divide por 33. Primo só tem 2 divisores positivos. Tá fora. 37 é primo. 37 é. 37 é primo. Tá? Pode pegar o 37 aqui. Ó, 6 vezes 6, 36. O 36 não é o que está mais próximo. Pegue os primos menores aí que 6, que é 2, 3 e 5. O 37 não divide por 2, nem por 3, nem por 5. É primo. 2.241, ó. Some os algarismos. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 1, 9. Gente, a soma deu 9. Se a soma dos algarismos der um número divisível por 3, ele é divisível por 3. E também ele é divisível por 9. Porque se a soma dos algarismos der um número divisível por 9, ele é divisível por 9. Então, ó, 2.241, ele não é primo. 43. Gente, 43 só divide por 1 e por 43. E 111, gente, 111, se você somar os algarismos, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Se a soma dos algarismos der um número divisível por 3, ele é divisível por 3. Então, não é primo. Porque, galera, todo número, ele, como 111, ele já é divisível por 1 e por ele mesmo. Já tem 2. Como ele também divide por 3, já não é primo. Porque para ser primo, tem que ter só 2. Ele já tem 3 aqui. Então, quantos primos eu tenho aí ao todo? Ó, 1, 2, 3, 4. Quem? 5. E o 43, né, gente? Que é primo. Quem? 6. Você tem aí 6 números primos. Você tem 6 primos no meio de quantos? De 10, né? 10 é o total, ó. É 100%. 6, que é a quantidade de primos, é x. Se você multiplicar aqui cruzado, vai ficar quem, gente? 10 vezes x igual a 6 vezes 100, ó. Corta um zero de um lado, um zero do outro. Quanto é x? 1 vezes x, x, né? 6 vezes 10, 60. 60% é primo. Tá vendo? Então, gente, quem são os primos? O 11, o 41, o 29, o 31, o 37 e o 43. Né? O 43 aí, ele só divide por 1 e por 43. Beleza? Tá vendo, gente? Só alegria e galera, aproveitem, tá? A promoção do nosso curso. São 2 anos de acesso e ó,
447, os dois, de 700 por 447. Adquira o combo, vai lá no site do Exatos para Gabaritar. Se tiver alguma dificuldade, ó, é só mandar um oi aqui, ó, para esse número. Tá muito show. E galera, deixa o like aí, curta, compartilha, siga lá nossas redes sociais que a gente coloca dicas diárias, muita coisa boa para vocês. Um beijo no coração, valeu, fui!